Você já comprou um livro sobre disciplina? Talvez mais de um. Talvez tenha assistido centenas de vídeos sobre produtividade, sobre acordar cedo, sobre rotina matinal, sobre sistemas de hábitos. E talvez, seja honesto, ainda faça as mesmas coisas que fazia antes de ler tudo isso. Não porque você é preguiçoso, não porque você não quer mudar, não porque o método era ruim, mas porque você estava resolvendo o problema errado. Você passou anos tentando construir disciplina, quando o que precisava construir era outra coisa completamente diferente. No vídeo de hoje, vou te mostrar por que todos os seus sistemas falharam e vão continuar falhando, se você não resolver primeiro o que está embaixo de tudo. Vou te mostrar a diferença entre comportamento e identidade, entre força de vontade e quem você acredita ser. E mais do que isso, vou te mostrar como os estoicos resolveram esse problema há mais de 2000 anos, sem app de hábitos, sem planner e sem coach. Fica até o final. Esse talvez seja o vídeo que finalmente explica por que tudo que você tentou antes não funcionou. Deixa eu te contar a história de 2 soldados. Os 2 treinaram juntos, comeram a mesma comida, dormiram nos mesmos alojamentos, carregaram o mesmo peso nas mesmas marchas de 30 quilômetros. Receberam o mesmo treinamento, as mesmas ordens, os mesmos comandantes. No campo de batalha, porém, eram completamente diferentes. O primeiro soldado lutava com eficiência, calculado, preciso, disciplinado, mas havia algo mecânico nele. Quando o combate ficava longo demais, quando o cansaço chegava, quando o medo aparecia, ele hesitava. Por uma fração de segundo, mas hesitava. O segundo soldado era diferente. Não era mais forte, não era mais rápido, mas havia algo nele que não hesitava. Uma calma estranha no meio do caos, como se o campo de batalha fosse simplesmente o lugar onde ele estava destinado a estar. Um veterano que observava os 2 foi perguntado qual a diferença entre eles, e ele respondeu: o primeiro soldado treinou o corpo para lutar. O segundo decidiu que era um guerreiro. Para o primeiro, cada batalha é um teste. Para o segundo, é apenas o que ele faz. Epicteto, o filósofo estoico que nasceu escravo e se tornou um dos maiores pensadores do mundo antigo, diria que a diferença entre os 2 soldados não estava no treino. Estava no prohairesis, a escolha moral fundamental, a decisão interior sobre quem se é. Um tinha hábitos de guerreiro, o outro tinha a identidade de um. E essa diferença muda tudo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora. Todo dia tem conteúdo como este esperando por você. Vamos começar. Por que seu cérebro sabota todo o método? Vou começar com algo que pode ser desconfortável de ouvir. Força de vontade é um recurso limitado e você está desperdiçando ela da forma errada. Pesquisas em neurociência mostram que tomamos cerca de 35 mil decisões por dia. A maioria é inconsciente, o que vestir, o que comer, como reagir a uma mensagem, mas cada decisão consciente consome energia mental, e essa energia se esgota. É por isso que grandes executivos usam sempre a mesma roupa. Não é vaidade, não é excentricidade, é gestão de energia cognitiva. Eles eliminam decisões pequenas para preservar energia para decisões grandes. Agora pensa no que você faz quando tenta ser disciplinado. Você acorda de manhã e usa a força de vontade para não pegar o celular. Usa a força de vontade para treinar. Usa a força de vontade para comer bem. Usa a força de vontade para trabalhar com foco. Usa a força de vontade para não procrastinar. Você está correndo uma maratona usando o tanque que deveria durar o dia todo e ainda se surpreende quando à noite não tem mais combustível. Os sistemas de produtividade prometem resolver isso, e alguns ajudam temporariamente, mas a maioria falha por um motivo simples. Eles tentam mudar o que você faz, sem mudar quem você é. Pensa assim: se você acredita, no fundo, que é uma pessoa desorganizada, vai voltar para a desorganização toda vez que o sistema falhar, porque a desorganização é consistente com quem você acredita ser. Se você acredita que não é do tipo que acorda cedo, cada manhã vai ser uma batalha, porque acordar cedo contraria sua identidade.
É como tentar nadar contra a correnteza. Você pode conseguir por um tempo com esforço máximo, mas assim que o cansaço chegar, a correnteza te puxa de volta. O problema não é sua disciplina, é a correnteza. O conceito que os estoicos sabiam e ninguém te ensinou. Antes de continuar, preciso ser preciso sobre o que estou chamando de identidade. Não estou falando de personalidade, não estou falando de caráter no sentido moral. Estou falando de algo mais simples e mais devastador. A história que você conta sobre si mesmo. Toda pessoa tem uma narrativa interna, um conjunto de crenças sobre quem é, o que consegue fazer, o que merece, como funciona. Essa narrativa foi construída ao longo de anos, por experiências, por palavras de outras pessoas, por fracassos que você interpretou como definitivos. E o mais importante, essa narrativa guia seu comportamento de forma automática, quase invisível. Você não decide conscientemente agir consistente com ela. Simplesmente age, porque é o que faz sentido, dado quem você acredita ser. Epicteto tinha um conceito para isso: proairesis, geralmente traduzido como vontade ou julgamento moral. Mas o sentido mais profundo é a faculdade de escolher como se relacionar com tudo o que acontece, incluindo com si mesmo. Para Epicteto, a única coisa verdadeiramente sua não é o corpo, não é a reputação, não são os bens. É a forma como você usa seu julgamento. É quem você decide ser, independente das circunstâncias. E aqui está o ponto que muda tudo. Identidade não é algo que você descobre, é algo que você decide. Você não descobre que é disciplinado depois de anos sendo disciplinado. Você decide que é disciplinado e então age de forma consistente com essa decisão. A ordem importa. A maioria das pessoas espera sentir que mudou para agir diferente. Os estoicos faziam o oposto. Agiam diferente para se tornar diferente. Marco Aurélio não esperava se sentir um imperador justo para agir com justiça. Ele dizia a si mesmo quem queria ser, e então fazia o que aquela versão de si mesmo faria. Toda manhã, mesmo nos dias ruins, especialmente nos dias ruins. Você se reconhece em algum desses? Agora vou te dar 4 sinais concretos de que seu problema não é disciplina, é identidade. Sinal 1. Você vai bem enquanto tem motivação. Se sua produtividade sobe quando está animado e despenca quando não está, o comportamento está ancorado em emoção, não em identidade. Um profissional de alto nível não executa bem porque está motivado. Executa porque é o que profissionais de alto nível fazem. Sinal 2. Você precisa de um ritual para começar. Música certa, café certo, cadeira certa, humor certo. Nada disso é errado por si só. Mas se na ausência desses elementos você não consegue começar, é porque ainda não internalizou o comportamento como parte de quem você é. Ainda é algo que você faz, não algo que você é. Sinal 3. Você abandona quando ninguém está olhando. Treina quando tem parceiro de treino. Trabalha com foco quando tem deadline. Come bem quando alguém comenta, mas sozinho, sem plateia, sem pressão externa, escorrega. Isso revela que o comportamento depende de validação externa. E validação externa é a forma mais frágil de motivação que existe. Sinal 4. Você volta para os padrões antigos depois de qualquer interrupção. Viagem, doença, semana difícil. E tudo o que havia construído some. Não porque os hábitos eram fracos, mas porque a identidade que o sustentava nunca foi consolidada. Se você se reconheceu em algum desses padrões, bem-vindo. A maioria das pessoas se reconhece em todos os 4, e agora você entende por quê. O processo que ninguém te conta. Então, como se constrói uma identidade nova? Não com um momento de revelação, não com um discurso inspirador, não lendo mais um livro sobre disciplina, com evidências. Sua identidade atual foi construída ao longo de anos porque você acumulou evidências de quem você é.
Cada vez que procrastinou, cada vez que desistiu, cada vez que escolheu o conforto, seu cérebro registrou: esse é o tipo de pessoa que eu sou. Para construir uma identidade nova, você precisa criar novas evidências. E aqui está o ponto contraintuitivo. As evidências não precisam ser grandes. Na verdade, quanto menores, melhor. Sêneca escrevia em suas cartas: não peça que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como acontecem e encontre paz. Mas ele também dizia algo mais prático: que a virtude é construída em ações, não em intenções. Cada pequena ação consistente com quem você quer ser é um voto na direção da sua nova identidade. Não treinou 1 hora hoje? Treine 10 minutos. Não escreveu 1000 palavras? Escreva um parágrafo. Não meditou 30 minutos? Respire fundo por 2. Não porque 10 minutos vão te transformar fisicamente, mas porque 10 minutos dizem ao seu cérebro: eu sou o tipo de pessoa que treina. E com o tempo, com dias, semanas, meses de votos acumulados, a história interna começa a mudar. O comportamento deixa de ser algo que você força e vira algo que você simplesmente faz, porque é quem você é. A ferramenta de 2000 anos que ainda funciona. Vamos aprofundar o Proaireses de Epicteto, porque é a ferramenta mais prática que os estoicos nos deixaram para essa questão. Epicteto dividia o mundo em 2 categorias: o que está no seu poder e o que não está. No seu poder, seus julgamentos, seus desejos, suas aversões, suas escolhas. Fora do seu poder, seu corpo, sua reputação, seu dinheiro, o que as pessoas pensam de você. A maioria das pessoas constrói identidade ao redor das coisas fora do seu poder. Sou bem-sucedido, depende do resultado. Sou disciplinado, depende de não falhar. Sou forte, depende do que os outros pensam. Identidades assim são frágeis. Qualquer golpe externo as abala. Os estoicos constroem identidade ao redor do que está no seu poder: a intenção, o esforço, o julgamento. Na prática, isso significa: em vez de dizer sou disciplinado quando as coisas correm bem, dizer sou alguém que faz o que precisa ser feito, independente de como estou me sentindo. Em vez de sou produtivo quando estou motivado, sou alguém que executa mesmo sem estar animado. Percebe a diferença? Uma identidade depende de condições externas, a outra é incondicional. E identidades incondicionais não quebram quando a vida fica difícil. Elas são testadas e provadas. Epicteto nasceu escravo, foi acorrentado, humilhado, privado de liberdade física durante anos e ainda assim se tornou livre, porque construiu uma identidade que não dependia de nenhuma condição externa para existir. Se um escravo conseguiu isso no século I, você consegue na sua vida agora. Como começar esta semana? Vou te dar algo concreto para aplicar agora. Não um sistema de 30 dias, não uma planilha. 3 perguntas, feitas em ordem, toda manhã, por 7 dias. Pergunta 1. Quem eu estou decidindo ser hoje? Não o que vou fazer. Quem vou ser? A resposta deve ser uma identidade, não uma tarefa. Não vou treinar. Hoje sou alguém que cuida do corpo. Não vou trabalhar com foco. Hoje sou alguém que executa com excelência. Simples. Pode ser dita em silêncio enquanto escova os dentes, mas precisa ser dita. Pergunta 2. Qual é a menor ação que essa pessoa faria hoje? Não a ação perfeita. A menor ação possível que seja consistente com a identidade que você declarou. 10 minutos de treino, um parágrafo escrito, uma reunião preparada com antecedência. Pequeno, concreto, realizável. Pergunta 3. O que aconteceu ontem que posso usar hoje? Não para se criticar, para aprender. Se ontem você agiu contrário à identidade que quer construir,
Que crença estava guiando aquela ação? Qual história velha você estava seguindo? Identifique, não para se punir, para ter clareza. Essas 3 perguntas levam menos de 3 minutos e, com o tempo, com a repetição, começam a remodelar a narrativa interna. Marco Aurélio fazia algo parecido todas as manhãs, não com um app, com um diário, escrevendo quem queria ser, o que precisava fazer, o que havia aprendido. As meditações não eram um livro para ser publicado, eram lembretes, diários de alguém trabalhando ativamente para ser a versão de si mesmo que havia escolhido ser. Você pode fazer o mesmo. Se você chegou até aqui, quero que entenda uma coisa com clareza. Você não falhou porque é fraco. Você falhou porque estava resolvendo o problema errado. Disciplina sem identidade é uma batalha que nunca termina. Você pode vencer hoje, amanhã, na próxima semana, mas sempre vai ser uma luta, porque está indo contra quem você acredita ser. Mas quando identidade e ação se alinham, quando o que você faz é consistente com quem você decidiu ser, a luta desaparece. Não porque ficou fácil, mas porque deixou de ser uma questão de vontade e virou uma questão de quem você é. Os estoicos sabiam disso, Epicteto viveu isso. Marco Aurélio praticou isso todos os dias durante 2 décadas, governando o maior império do mundo. E agora você tem as ferramentas. Recapitulando, a força de vontade é limitada e se esgota. Sistemas de produtividade falham porque mudam comportamento sem mudar identidade. Proairesis, a escolha fundamental de quem você é a única coisa verdadeiramente sua. Identidade é construída com pequenas evidências acumuladas, e o protocolo de 3 perguntas é como você começa hoje, não amanhã, hoje. Escolha uma identidade, apenas uma, a mais importante para onde você quer chegar. E esta semana, vote nela com pequenas ações consistentes, mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça insignificante, mesmo que você não sinta que está funcionando. Porque um dia você vai olhar para trás e perceber que a pessoa que precisava de força de vontade para tudo ficou para trás, enquanto você, a versão que decidiu quem ser, seguiu em frente. Se este vídeo mudou alguma coisa na forma como você vê isso, deixa um comentário com a palavra identidade. Assim eu sei que chegou até o final e me ajuda muito com o canal. Se ainda não está inscrito, inscreva-se agora. Conteúdo como esse toda semana. Até a próxima!